a nível de Brasil, nós estamos vendo também que outros estados estão numa situação até muito mais difícil do que a nossa. A gente está sendo mobilizado, todos os corpos de bombeiros do Brasil, para dois grandes focos no Brasil: os esforços na região norte e os esforços voltados aqui para o Mato Grosso do Sul. Primeiramente, nós queremos agradecer ao nosso bom Deus por estarmos aqui, né, na presença do Coronel Frederico, nosso comandante dos bombeiros. Primeiro, o agradecimento a Deus e a você por estar aqui conosco. Obrigado. E nós estamos já no nosso RefloreCast, que nós estamos hoje num período extremamente crítico a nível de Brasil e a nível de estado do Mato Grosso do Sul, principalmente com os nossos recursos do Pantanal e também, no geral, hoje nós começamos também a sentir aqui na Costa Leste com as nossas florestas. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas e deixar a palavra aqui para que você possa fazer os seus agradecimentos aí do setor como um todo. Obrigado por fazer parte da Reflore, né? A gente vem caminhando há alguns anos, né? Fazendo principalmente campanhas de prevenção a incêndios florestais, mas com imenso prazer que eu venho aqui na nossa RefloreCast falar um pouquinho sobre essa situação em que o Estado está, né? Com a questão das preocupações climáticas que são ligadas diretamente aos incêndios florestais. E falar um pouquinho sobre os esforços do Estado de Mato Grosso do Sul, da corporação e de todas as instituições que estão envolvidos nessa problemática aqui no nosso estado. Bom, Coronel Frederico, primeiramente agradecer a parceria que nós temos. O Corpo de Bombeiro tem feito conosco todos os anos o treinamento do SCI, que é para treinar os gerentes que vão realmente coordenar quando acontece um incidente desse. Então, muito obrigado pela parceria e pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui no estado. Mas eu Obrigado. gostaria de começar a perguntar o seguinte: como está a situação hoje no estado, que realmente a gente tem ouvido e assistido muito nos jornais, nos WhatsApp, o que vem acontecendo realmente? Então, a gente está numa onda de calor extrema, né? A qualidade do ar, a gente anda aqui pelas ruas de Campo Grande, né? A gente nunca tinha visto esse nível de névoa, que são as fumaças dos incêndios florestais, e a gente está hoje enfrentando 12 focos de calor, de incêndios no Mato Grosso do Sul. Então, na data de hoje, 13 de setembro, uma sexta-feira, a gente está com essas 13 frentes, né? Aí, ó, até combinou, não? Essas 13 frentes de incêndios florestais no estado. E a gente tinha uma característica, há 2 semanas atrás, que o enfrentamento era mais na região do Pantanal. Então, a gente teve uma mudança de característica de combate, que agora, como bem você disse, os incêndios se espalharam para a região leste do estado. Então, hoje, ali na região de São Gabriel do Oeste, Camapuã, Costa Rica, Paranaíba, a gente está, Água Clara, a gente está enfrentando um combate severo ali, os incêndios florestais, que pegam meio região de Cerrado, meio serra, né? Ali na serra da região de Costa Rica, de São Gabriel, e descendo até as margens do Iviema, né? Ali no parque, a gente está com uma estrutura montada ali para fazer o combate na região do Parque do Rio Ivinhema. Então, a gente migrou um pouco da região do Pantanal para combater os incêndios florestais no restante do estado. Então, Coronel, nós, no setor florestal, né, que nós temos aí um trabalho forte, porque todas as empresas têm uma brigada muito grande, têm equipamentos, né, sofisticados e até bastante para que a gente possa estar enfrentando todos esses problemas que ocorrem, principalmente na Costa Leste. Hoje, acho que 90% a 95%
dos incêndios que nós combatemos foi em área de terceiros. E como a gente sempre fala, né? A gente já está no 12º ano de campanha e a gente está tentando fazer com que as pessoas, né, os proprietários se equipem, né, com equipamentos, né, para dar um primeiro combate, mas que também possam fazer com que os seus funcionários sejam treinados, sejam capacitados para não correr em risco, né? Como foi o caso da gente perder uma pessoa aqui numa Sim, das usinas, né? sim. E recentemente, dentro de um dos nossos incêndios, uma pessoa ficou com 50% do corpo queimado. Quer dizer, isso tudo é muito difícil da gente entender, porque são vidas, são pessoas. E temos aí exemplos de pessoas que perderam currais, cercas, casas. Quer dizer, isso é realmente um problema que nós precisamos, de agora em diante, saber que, infelizmente, é na dor que a gente aprende, né? Mas que a gente precisa realmente fazer com que esta conscientização de todos possam estar cada vez mais bem acertada para a Bem gente mais correr, alinhado, né? para que a gente possa correr menos risco. É isso aí, Dito. A questão da prevenção é o fator primordial para um resultado eficiente nas temporadas de incêndio florestal. O que eu quero dizer? A gente não existe estrutura estatal suficiente para quando a gente tem um descontrole na questão dos incêndios florestais. Descontrole que eu falo não por parte de quem está combatendo os incêndios, porque quem estava lá na frente, igual essas duas vítimas que você acabou de mencionar, mas o descontrole de quem, por algum motivo, com alguma perda de controle, ateou um fogo, nem que seja para a limpeza do seu terreno, para a queima do seu lixo, ou para algum manejo da sua área, que nesse período está proibido. Então é importante reforçar isso. Qualquer natureza de fogo neste período está proibido, para não perder a mão, né? Igual a gente fala no linguajar dos combatentes de incêndio florestal, perder a mão e tornar-se aquele fogo um grande incêndio florestal. Então, a conscientização, a prevenção, está aqui justamente nesse momento, falando para a sociedade, reforçando, sendo chato, né? Porque a gente todo ano fala nas comunidades, nas escolas, com os proprietários, a importância de estar se prevenindo. Mas como você disse, muito bem disse aí, a gente só aprende na dor. Então, provavelmente, alguns desses fazendeiros, dessas propriedades, dessas comunidades que foram afetadas, terão uma consciência, né, que foram aprendidas, infelizmente, no momento de dor, uma consciência ambiental no tocante à relação ao fogo, um pouquinho mais preventiva. E a gente esperar que os próximos anos, nunca descansando, né, porque a prevenção é contínua, a gente precisa sempre estar reforçando, mas que os próximos anos os danos sejam menores. E é importante, só para não te cortando, mas já te cortando, a gente tem um grande ponto que a gente observa nas temporadas de incêndio florestal, que é o marco temporal do grande incêndio de 2020, né? Dentro do estado de Mato Grosso do Sul, principalmente na região do Pantanal. E a ideia é, com aquele aprendizado de 2020, a gente terminar essa temporada de incêndio florestal com menos área queimada no estado. Ou seja, a gente está com uma situação pior do que 2020, com relação ao clima, umidade do ar, temperatura. Então, tem tudo para ser uma temporada pior do que 2020 em relação à área queimada. Mas o aprendizado de 2020 a gente pretende segurar com menos área queimada no estado de Mato Grosso do Sul com relação ao ano de 2020. Então, Coronel, agora o que a gente tem aprendido, né? E a gente todas essas tragédias a gente tem que tirar o que a gente fez, que deveria ter feito e não fez, né? Mas
Nós vamos precisar muito também agora do sistema FamaSul, né, para que traga junto esses produtores rurais junto aos sindicatos, para que os sindicatos se organizem, para que a gente possa estar fazendo os agendamentos para que o Corpo de Bombeiro possa estar qualificando essas pessoas, qualificando todos os proprietários juntamente com os seus funcionários, para que possa se evitar tragédias como nós vimos, né? Mas a nível de Brasil, nós estamos vendo também que outros estados estão numa situação até muito mais difícil do que a nossa. E eu gostaria que o senhor desse um contexto disso Um tudo aí. panorama, né? Eu vou aproveitar a sua fala para a gente falar dos proprietários rurais, né? Dos produtores, que eles não são um grande vilão disso que está acontecendo. Lógico, sem dúvida nenhuma. Então a gente tem aquela característica, né, de pegou fogo numa fazenda, esse fazendeiro que é o culpado, né? Muitas das vezes não é o fazendeiro, muitas das vezes é a situação cultural que se habita ali com aquele indivíduo que veio a fazer a limpeza do seu terreno, queimar seu lixo. Então a gente acha que muitas das vezes é o dolo do fazendeiro em querer queimar, destruir a sua área, destruir a sua pastagem, destruir a sua cerca, o seu curral. E isso fica bem claro, a gente em nenhum momento detectou nas nossas ações de inteligência durante todas essas 165 dias que a gente já está em operação de incêndio florestal, nenhum dolo com relação aos proprietários rurais, aos produtores, né? E a gente vê situações pontuais de falta de informação, de ter chego lá na ponta as normativas, as proibições nesse período de queima. E a FamaSul é um grande instrumento disso. E parceiro. E isso, né? O nosso presidente, então a gente já conversou, é um grande parceiro na parte preventiva das temporadas de pior seca, de incêndio florestal, aonde a gente tem que melhorar, né? A gente, igual você falou, a gente aprende ano a ano, a gente melhorar como instituição, como proprietário rural, como sistema de federativo, né? Das parcerias, para a gente estar cada dia mais evitando que tenha mais áreas queimadas. E, como você bem disse, o Brasil está numa situação, uma característica bem diferenciada, né? A gente tinha regiões que a gente não ouvia falar muito de incêndio florestal, como a região de São Paulo, né? Ali o meio oeste de São Paulo, pegando fogo, né? Porque ali as comunidades são mais concentradas, então causando risco a vidas, às propriedades. Uma característica diferente do Mato Grosso do Sul, né? Que a gente queima muita vegetação, biodiversidade, reserva legal, igual você disse aí. E, infelizmente, esses dois brigadistas, né, que estavam lá na área da Reflore, um foi na cana e outro foi na área florestal. O que faleceu foi na cana. Foi na cana. Isso. E que estavam lá, às vezes, né, procurar saber quais as condições que eles estavam ali, né, trabalhando. E você fez uma fala muito importante. A gente é parceiro na produção de conhecimento com relação ao sistema de comando de incidentes, né? Como coordenar tudo isso daí. A gente também precisa avançar que, além da coordenação, o homem que está lá na ponta, a mulher que está lá na ponta, com abafador, com equipamento, ela também tem que ser muito bem capacitada para não virar uma vítima da sua força de vontade e da sua ajuda ao combate aos incêndios florestais. Mas o Brasil hoje a gente está sendo mobilizado, todos os corpos de bombeiros do Brasil, para dois grandes focos no Brasil, visto em cenário nacional com relação ao Conselho Nacional de Comandantes Gerais. Os esforços na região norte, né, falando de floresta amazônica, e os esforços voltados aqui para o Mato Grosso do Sul com relação ao Pantanal, sul-mato-grossense propriamente dito. E é importante dizer que mesmo ocorrendo os incêndios em todas as regiões do Brasil,
Hoje, nós temos bombeiros de Sergipe, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, passaram por aqui Paraná, Santa Catarina, Goiás, todos auxiliando a nossa corporação, Bombeiro de Mato Grosso do Sul, no combate aos incêndios florestais. Mesmo nos seus estados sendo acometidos pelo fogo, essa mobilização nacional para juntar esforços para minimizar os efeitos das queimadas estão sendo feitas aqui em Mato Grosso do Sul, bem como nesses dois biomas, né? O Pantanal e lá em cima, na região norte, a floresta amazônica. Então, Coronel, o que nós gostaríamos muito, né? Agora a gente aprendeu, ou está aprendendo, né? Mas nós temos que pensar daqui para frente também, né? Sim. Como você, assim, salientou muito bem, quer dizer, nenhum produtor quer perder o seu patrimônio. Muito pelo contrário, ele quer preservar. São os que mais preservam, são os que mais têm suas reservas legais, são os que mais têm, né? Agora, interesse, né, em estar tudo redondinho, né, para trabalhar. E a gente tem visto no nosso segmento aqui na Costa Leste, muitos hoje estão se ajudando, ou seja, estão se conscientizando de que realmente é preciso fazer uma tarefa mútua. Como nós temos o apoio mútuo dentro da Reflore, que as empresas se ajudam, né, com seus recursos, com seus brigadistas, com tudo. Então, está começando a entender que realmente isso é fundamental, de que os produtores rurais têm que se organizar para esta época do ano, que é a época mais crítica, né? Para que a gente possa estar se ajudando e preservando o maior bem que eles têm, que é a propriedade, que são os animais, que são as pessoas, né? Sim. Que é o ambiental, que tem todas as suas reservas, as suas APPs todas bem preservadas. Então, eu acho que agora é o momento de a gente começar a pensar naquilo que nós vamos fazer daqui para frente. Eu entendo que esses conhecimentos que têm que ser passados, ótimo, mas também nós temos que atuar também naqueles que estão fazendo o perverso, que estão sendo são criminal. O dolo, né? O dolo, que é o cara fazer, que faz por intenção. Quer dizer, então a gente já está na fase de educação e também agora tem que ter a punição para aqueles que fazem o que não está dentro daquilo que nós estamos planejando. Então, eu acho que nós temos que começar a pensar nisso, de como que nós vamos estar atuando nos próximos anos, né? Porque quando está tudo bem, ninguém lembra. Choveu durante o período, como nós já tivemos anos aí, que não aconteceu nada. Como a nossa campanha é fogo zero, quer dizer... É nada. É ter o mínimo possível, quer dizer, a gente sabe que às vezes fica um pouco utópico, mas a gente quer chegar no que eu falo assim, não perdemos nada. Sim. Mas infelizmente... Esse é o objetivo, né? É o objetivo, né? Quer dizer, é a grande mensagem que nós estamos querendo passar para todo mundo, né? Sim. E como nós vamos aumentar a nossa área de floresta plantada? Já tem aí outras empresas vindo e tal, e para que isso possa acontecer, é fundamental que nós estejamos todos empenhados na mesma régua, nós temos que estar na mesma régua. Sim. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar nesses novos instrumentos, novas gerências, como é que nós vamos estar coordenando tudo isso. E vocês são fundamentais nesse processo. Sim, você, no começo da sua fala, você disse a importância do produtor rural olhar para fora da porteira, né? Porque o fogo, né, vem e não respeita a porteira e o cercamento da sua propriedade. Ele avança. Então, é importante, igual foi observado agora nessa temporada, lá na região das florestas plantadas, todos se mobilizando ao entorno, não só a próprio fazendeiro que planta, né, para não acometer a sua produção de eucalipto, mas aqueles que estão ao redor
para não fazer entrar na floresta plantada, né? E para proteger também o dele, né? Sim, a gente sabe que é a não, vida não dele. tem fronteira, né? Fogo, a gente costuma dizer que fogo não respeita fronteira, não tem fronteira fogo. Então, é importante dizer que isso é muito salutar, isto é eficiente, né? Então, vocês tiveram agora, semana passada, um grande incêndio ali, que as empresas se mobilizaram junto com os produtores rurais, com o Corpo de Bombeiros, para tentar resolver o mais rápido possível um ponto de incêndio florestal que estava muito acirrado, muito grande, muito crítico naquela região. E trouxe resultados. Então, essa cooperação mútua, igual eu disse no começo da minha fala, não existe estrutura estatal e nem estrutura particular para dar conta sozinho de todo esse enfrentamento pela quantidade, pela grande massa de biodiversidade, de verde que o nosso estado tem e vende isso para o mundo, né? Então é muito salutar. Igual você disse, está entrando outras empresas no estado de produção de celulose. É uma vocação do nosso estado, né? Ser verde e com esse verde prosperar em cima desse verde. Então é importante que a gente mutuamente se proteja para chegar nesse número que não é utópico, né? Que é o queimada zero, né? O fogo zero. Não é utópico, é um objetivo que eu acho que tem que ser natural. Perseguido. Não, sim, não é natural o incêndio. O fogo é natural. Então, o fogo controlado, o fogo feito com todos os critérios, é salutar para o ser humano. Mas o incêndio florestal, que é onde chegamos no fogo zero, né? Não ter incêndios florestais. Se você não tem fogo, você não tem porque o fogo você controla, né? Então, o fogo, ele é controlado pelo ser humano. Na hora que a gente perde o controle, a gente torna um incêndio. Esse que causa o dano. Esse é o problema. Esse que causa o problema. Então, isso é importante. No outro assunto que você comentou, a gente hoje, para essa temporada, tem uma estrutura muito maior e melhor com relação à responsabilização desses incêndios florestais. Primeiro, em descobrir aonde iniciou, fazer o levantamento pericial de como esse fogo iniciou, né? Porque a questão do dolo tem que ser levado em consideração. Às vezes era um ribeirinho, uma comunidade ali tradicional, um próprio empregado da fazenda que foi usar do fogo e perdeu, ou seja, ele não tinha intenção de vir e atear fogo para causar o dano, né? Então tem que levantar isso para apurar isso, e a gente tem uma estrutura hoje muito robusta e fortalecida entre a Polícia Civil, Polícia Militar através da Polícia Militar Ambiental, a Polícia Federal através da Superintendência aqui da nossa região, em conjunto com a corporação, né? Porque como a gente vai primeiramente no local, nós somos os primeiros demandados para a ocorrência, a gente já comunica essas instituições, né? Se é a área federal, a gente comunica a Polícia Federal, se é dentro do nosso território, dos nossos parques aqui, Polícia Militar Ambiental, e na sequência a Polícia Civil, né? Para abrir o inquérito ali, e a gente tem uma parceria com a Polícia Científica, né, muito forte, que está indo, junto com a Polícia Militar Ambiental, fazer o levantamento pericial ali daqueles locais onde a gente identificou como o início do fogo, né? Então, e estão sendo responsabilizados, Dito. Então, eu acho que é uma mudança de comportamento, de características, né? Antes a gente só se preocupava em eu preciso apagar o fogo, eu preciso apagar o fogo. Hoje está tendo um olhar mais de responsabilização, né? De ver a procedência. Sim. E como é que pode estar... É aquele negócio, a gente educa o ser humano no amor ou na dor, né? Então, essa responsabilização faz parte dessa educação e dessa prevenção. Muito provável que quem for responsabilizado vai ter no próximo ano um olhar diferente daquele momento que ele acometeu ali em atear fogo.
Então, e a gente sabe, através de serviços de inteligências, que existem pessoas provocando o incêndio a bel prazer, só para ver a questão sair do controle, né? Então, isso aí está sendo levantado, isso tem inquéritos que estão sendo instaurados aí para levantar essas informações e chegar até nas pessoas que vêm provocando os incêndios. Então, coronel, o senhor veja bem que nessa situação que nós estamos hoje, com 1,5 milhão de hectares plantados com eucalipto, e que podemos chegar até mais de 2 milhões, e assim, se a gente também conseguir fazer a nossa infraestrutura, né, a gente pode estar aportando mais coisas, porque tem muita coisa que vem ao entorno dessas empresas, né? Então, a gente espera que a população esteja cada vez mais bem educada, no sentido de estar se prevenindo cada vez mais, porque tem que saber. Então, nós estamos indo nas escolas, já as nossas empresas vão nas escolas, falar com as crianças, para desde o começo. É um trabalho de longo prazo, Sim. mas é um trabalho necessário para que seja feito, para que a população já nasça com porque nós temos que criar essa cultura florestal dentro do Estado, né? Então, o que a gente sempre fala é um sacerdócio. Isso aí é todo dia, toda hora nós temos que estar falando, temos que estar fazendo, temos que estar melhorando. Agora, com certeza, nós vamos precisar muito da ajuda do bombeiro, da Polícia Civil, da Polícia Ambiental, de todos que fazem parte dessa conjuntura, como o senhor está falando, que o Estado melhorou e talvez tenha intenção até de melhorar ainda mais, de ter mais recursos, né, para que a gente possa ver através de satélite, ou através de algum novo equipamento que possa ver, porque a gente tem visto, né, e tem ouvido falar muito que tem, por exemplo, eu tenho recebido dentro dos meus grupos de trabalho que tem uma pessoa de moto que já causou incêndio aqui, causou incêndio ali e tal. Só que ninguém pega, ninguém vai atrás. Eu tenho mandado para Deleagro, para isso, para aquilo, tudo, mas a gente não está com um serviço de inteligência talvez estruturado para que a gente possa estar melhorando isso. A gente tem ouvido falar que pessoas têm andado aí nas estradas e que essas pessoas são causadoras. Como a gente até teve um filme, um filme colocado no WhatsApp, vira o cara estava com uma tornozeleira eletrônica e tal, e pegaram e tal, levaram ele para algum lugar, mas nós não temos poder de polícia. Sim. Entendeu? Então, o que precisa? Precisa que a gente tenha alguém a quem recorrer e que essa pessoa venha e faça todo o interrogatório, porque nós não queremos injustiça, nós queremos simplesmente manter o patrimônio. E quando você põe, que a gente tem visto aí nas rodovias, olha o transtorno que isso causa. Está embaixo de área de servidão, a gente também está num trabalho forte com a Gemes, para que a gente tenha as concessionárias de energia, que a gente sabe também que assumam, né, a sua responsabilidade. Que tem que fazer o que tem que ser feito, né? Sim. Nós temos avançado nesses, mas ainda falta muito, que inclusive esse ano a gente viu que alguns dos incêndios foram provocados por queda de energia e que o proprietário vai acionar. Agora, vai acionar, mas vai ficar 30 anos para ver o resultado. Eu acho que essas coisas tinham que ser mais ágeis, inclusive para poder ter com que eles façam a responsabilidade deles. Mas nós estamos trabalhando forte para que eles também entrem dentro do processo e que a gente possa melhorar. Então, a gente está fazendo o que a gente pode. Não, mas é isso mesmo, Dito. Você acabou de dizer dois opostos, né? Você falou de educar aquelas crianças que estão lá na escola para eles serem nós no futuro, né? Está lá na Reflore, está lá aqui no Bombeiro, né? E dentro desse processo, a capacidade do Estado em reprimir e responsabilizar esse que não passou pelo processo da educação. Então, igual eu costumo sempre dizer, as dimensões territoriais do nosso Estado, com relação ao meio ambiente, que é a nossa vocação, ter um Estado sustentável, né? É um Estado verde, que a gente prospere em cima dessa condição verde, essas dimensões territoriais,
os órgãos de responsabilização vão estar sempre um passo atrás. Não tem como a gente ter estrutura suficiente se a gente não tem um processo de educação, um processo de entendimento democrático do Estado, de que aquele momento de você atear fogo é um momento errado, proibido. Mas isso precisa ser melhorado, né? Com a educação, a gente vai criando agentes fiscalizadores do próprio Estado, que na hora que vê, não se esquivar e falar, isso não é um problema meu, isso é um problema do Estado, essa repreensão. Então, eu tenho uma fala que eu gosto de sempre estar reforçando, que uma pessoa, uma criança educada, uma pessoa com conhecimento, não é só mais uma pessoa, né? É mais gente no sistema que vai, não é só mais uma pessoa, é a pessoa que vai estar nesse sistema observando tudo isso. Então, esse cara que estava lá com a tornozeleira, até mais fácil, mas quantas pessoas não estão com tornozeleira e estão ateando fogo? Que isso é um problema que a gente vê muito mais dentro da área urbana, né? Essa fumaça que está aqui não é só uma responsabilidade do Pantanal, da incêndio no Pantanal. Tem todo um acumulado aí nos 79 municípios que nesse momento deve ter alguém aqui em Campo Grande juntando a sua folha seca no terreno ao lado, indo ali com fósforo e ateando fogo, né? Essa qualidade de ar aqui está nessa pessoa que está fazendo a limpeza do seu terreno, né? De forma inadequada. Então, não tem como a estrutura estatal também tá na porta de cada um que tem um terreninho que está sujo e falando, não pode atear fogo aí, né? Praticamente não, é impossível, né? A gente ter agentes em todas as localidades. Então, mas a gente está no caminho, Dito. Eu falo que as empresas que compõem a Reflore, junto com os órgãos de segurança, através do Corpo de Bombeiros, têm intensificado a parte preventiva. Este ano teremos resultados, mesmo em condições piores, teremos resultados melhores em questão de área queimada, porque a fase preventiva foi muito forte. Hoje, áreas no Pantanal que queimaram em 2020, 2021, hoje não estão sendo queimadas, porque a gente aprendeu com a temporada de 2020 e hoje existem 13 bases avançadas. O número 13 hoje está me perseguindo. 13 bases avançadas no Alto Pantanal, na divisa com Mato Grosso. Porque em 2020 o fogo entrou pelo Mato Grosso e como a distância, o acesso no Pantanal nessa região é muito ruim, muito trabalhoso, as equipes demoraram um certo tempo, até depois da identificação, e aí o fogo perdeu o controle, foi um grande causador da temporada de incêndio de 2020. E esse ano, aquela região está, graças a Deus e graças aos homens e mulheres do Corpo de Bombeiros que estão permanentemente há mais de 165 dias nessas bases avançadas, protegendo e salvando o bioma do Pantanal naquela região. Então, isso é um aprendizado, né, de 2020. Vai somando, é uma sequência de fatores que melhoram as nossas condições. Eu acredito que o ano que vem, no começo da temporada, da fase preventiva, a Reflore, junto com o Corpo de Bombeiros, juntamente com a Polícia Militar Ambiental, que tem uma grande capacidade de promover a preservação, né, de palestras, através dos seus homens e mulheres do ambiental, junto com os florestinhas, né, com movimentando aquela criançada. Então, nós todos reunidos temos uma grande capacidade de fazer cada ano, mesmo que temperatura, condições ambientais sejam das mais adversas possíveis. A gente tem condições de terminar o ano com saldo positivo ao meio de toda essa crise ambiental que vive
o Brasil, o mundo, né? Hum. Nessa crise de diminuição hídrica, né? Então a gente tem que começar a pensar em outras estratégias, mas o Mato Grosso do Sul, Dito, junto com os parceiros, Reflora e Famasul, as forças de segurança, está no caminho certo. Apesar das diversidades, está no caminho certo. Coronel, é o seguinte, primeiro eu quero deixar a nossa gratidão a essas pessoas, esses heróis que estão arriscando vidas para salvar muita coisa, não só a parte ambiental, mas também a própria população que a gente viu aí que tem risco. Então, fica a nossa gratidão. E eu gostaria muito a gente está indo para o final, né? Eu gostaria muito de contar com a parceria, como sempre contamos, não só nos ensinamentos, na transferência de conhecimento, como o SCI, como tantas outras coisas que a gente faz, né? Juntos, mas de que a gente possa estar junto ao governo, colocando todas essas, a Secretaria de Segurança, a Polícia Ambiental, todos eles, para que a gente possa melhorar toda essa... E a hora que a gente vê alguma coisa errada, que a coisa seja investigada e já resolvida o quanto antes. Principalmente, eu sei que o Pantanal é o nosso cartão de visita e nós temos o Estado hoje como uma referência, né? Embora com todas essas situações aqui que nós temos no Cerrado, com a diversidade de clima, de temperatura, de umidade relativa, de vento, mas nós somos referência. Então nós precisamos realmente juntar mais as forças, como o senhor disse, no aprendizado, de juntar mais as forças para que a gente possa estar aportando novas empresas, porque eles vêm pela segurança de que o investimento vai estar sendo protegido, preservado. E por tudo, né? Porque aí nós temos que aumentar a nossa reserva, a nossa fauna, ter os corredores para conexão, enfim, nós estamos tentando fazer a nossa parte. Então, nós precisamos juntar todos esses esforços. E eu conto com, como sempre contei, né, com a sua colaboração para a gente poder chegar no governo mais forte, né, para que o governo também possa investir um pouco mais, ver este olhar, né, talvez trazer um pouco mais de conhecimento tecnológico para que a gente possa estar melhorando tudo aí. E fica aqui a minha gratidão e o tempo, a gente gostaria de contar com você em outras oportunidades para o nosso Reflorecast, que vai ao ar aí, vai chegar a centenas ou até milhares de pessoas para que a gente, através disso, consiga também educá-los e melhorar toda essa nossa situação. Que é mais importante de tudo, né? O objetivo de todos nós é fogo zero, promover um estado próspero, promover a vinda de empresas para Mato Grosso do Sul. Ajudar o desenvolvimento a acontecer. E mantendo a nossa característica, que é a preservação do meio ambiente. Eu queria aproveitar, agradecer você pela parceria, agradecer a Reflore por sempre estar junto com um objetivo que é queimada zero, né? Fogo zero, e isso é um dos fatores primordial para a corporação. Cada um fazendo o seu papel, evitem que o Estado seja responsabilizado e tenha que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu queria aproveitar para agradecer os meus homens e mulheres do Corpo de Bombeiros. Eles são guerreiros destemidos. Só para você ter uma ideia, eles saem das suas casas e passam uma temporada de 15 dias de incêndio florestal. Então, significa que ele vai passar 15 dias rodando esse estado de Mato Grosso do Sul, combatendo os incêndios aonde eles estiverem. Nossos olhos estavam voltados para o Pantanal, mas com a situação que mudou há uns 15 a 20 dias atrás, os nossos olhares passaram ao estado inteiro. Então, hoje a gente tem 271 militares do Corpo de Bombeiros trabalhando somente em incêndio florestal. E é importante dizer, Dito, que além do incêndio florestal, nossas 31 unidades do Corpo de Bombeiros estão atendendo, nesse exato momento, um acidente, um nenê
que quer nascer e está com complicação, uma senhora que caiu no banheiro e precisa ser resgatada. Então, é um volume de gente envolvida nesta operação do Pantanal, de 1.600 homens e mulheres que já passaram por essas temporadas. Então, o ciclo vai mudando de 15 em 15 dias, mas o serviço não para. Então, já estamos há 165 dias nesse combate, mudando de 15 em 15 dias os ciclos. Então, é importante dizer que a corporação está em todo o estado e trabalhando no incêndio florestal, fazendo educação nas escolas. Hoje a gente está com umas equipes aqui em Campo Grande, educando, palestrando para combater um incêndio no terreno baldio, que de baldio não tem nada, tem dono, tem proprietário, né? Então, é a conscientização da população. Então, toda a corporação está empenhada nessa temporada crítica e agradeço a participação aqui, a oportunidade de estar falando em nome da minha corporação, que a gente tanto gosta, tanto se dedica para um bem maior, que é a sociedade sul-mato-grossense. Ok, muito obrigado, Coronel Frederico, e que fica a nossa gratidão aqui e esperamos contar com a sua presença em outros podcasts aqui. Então, um abraço a todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos mande uma boa chuva. Amém. Que é o maior bombeiro que tem, que possa realmente fazer com que a gente faça a debelação de todos esses aí e possa ter uma rotina normal novamente. Mas vamos aprender com os nossos erros e vamos melhorar. Muito obrigado, viu, Coronel? Um abraço para você. Felicidades aí, que Deus abençoe a todos nós.